Muito bem, galera. Então, bom dia, né? Quem vai assistir depois, se liga aí que nós estamos vendo fruto, mas se liga que você está perdendo aí a aula e a gente está dando risada sempre, né? Ou mais ou menos. Também surgiu algumas dúvidas aí, já surgiu dúvida de coco, já surgiu dúvida de um tal de um limão que apareceu ontem, que a Ana Júlia trouxe, um limão caviar, e vai aparecendo umas coisas. Isso que é legal, galera. Sempre tragam coisas novas, já com o pensamento assim, né? Ó, eu tenho que me proteger. Eu não sei tudo e nem estou aqui para saber tudo, né? Nós temos que ir evoluindo juntos, vocês trazem os conhecimentos, as curiosidades de vocês e a gente vai embolando o negócio aqui e conversando, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês e a gente continua aqui para a gente terminar os nossos frutos e, quem sabe, terminar a semente também. Se der tempo. Se não der tempo, a gente continua. Então, galera, ó, vamos fazer a conexão aqui de novo, hein? Toda vez a gente faz essa conexão, né? Quando a gente fala em fruto, fruto, você tem que ter uma coisa bem clara na tua cabeça. Não sei por que está fazendo isso, só para variar um pouco, ela sempre tem que dar uma reclamada essa minha caneta, né, gente? Tá sem a opção de escrever. Vamos desligar ela e a gente vai falando enquanto isso, ver se ela volta a funcionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar lá, o fruto vem da onde? Do ovário. Do ovário, muito bem. Então, se o fruto vem do ovário, esse é o fruto verdadeiro, tá? Agora, a gente lembra lá da flor. Na flor, você tem outras peças, né? Você tem pétalas, sépalas, tem o pedúnculo, tem o receptáculo floral. Muito bem. O que pode acontecer é frutos não serem formados a partir do ovário que se desenvolveu, tá? Se isso acontecer, aí eu não vou chamar de fruto verdadeiro, eu vou chamar ele de fruto falso. Lembrando lá, todo mundo sabe disso, se não sabe, fica sabendo agora. Se quer dizer, o prefixo pseudo significa falso. Então, o que são os falsos frutos, se você for questionado sobre isso, né? É um fruto que não veio do ovário. Aí você fica pensando assim, tá, aonde que eu vou usar isso no meu dia a dia, né? Na verdade, só se você precisar explicar o que é essa estrutura aqui no meio da sementinha, né? O que é isso aqui que está aqui no meio junto com as sementinhas. Se alguém te perguntar, você vai saber. Eu entendo, galera, quando vocês falam assim, ah, não vou usar nunca mais isso. Cuidado. Nunca mais é um termo muito forte, né? Um termo muito forte. Mas eu concordo com vocês com várias coisas que a gente acaba ensinando, eu acabo ensinando para vocês, que não tem muita aplicação no teu dia a dia, ok? Mas é interessante vocês sabendo de onde que saem as coisas, né? Aliás, a humanidade sempre foi movida por isso, tá? Então, sempre que não Ô, for a professor, partir... Oi. essa matéria de botânica ajuda muito para você discutir com o vô no sítio, aquele que é velho, acha que sabe de tudo, e daí você começa a explicar para ele e fica bravo. Mas olha só, já achamos uma utilidade para as coisas que a gente aprende aqui. Não é o caso desse negócio do pseudofruto, né? Mas é o caso de muitas coisas que vocês já aprenderam e que pode ser melhorado lá no sítio. Se você tem, ou se os avós, os tios têm, né? Muita coisa vocês já foram aprendendo de comportamento das plantas, o que eu tenho que tomar cuidado, que isso pode melhorar a questão de cultivo, seja cultivo só para vocês mesmo, ou seja cultivo para vender. Então a gente vai aprendendo algumas coisas e vocês podem ir perguntando, só para vocês saberem, relembrarem, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu sou doutor em agronomia, então algumas coisinhas sobre agronomia eu também sei, tá? Então vamos lá. Pseudofruto, o que é? Não foi formado a partir do, do ovário. Ó, não for, ok? De qualquer outra peça. Então pode ser do pedúnculo, pode ser do receptáculo floral. Então, quando eu pego ali a maçã, por exemplo, você está vendo assim que a estrutura
de massa ali do endocarpo da maçã é receptáculo floral. E o ovário, ele permanece aqui, ó. Tá aqui ó, o desenho da garrafinha lá da minha flor, lembra? Isso acontece com pera. Já quando eu falo em morango, o morango, o que é o fruto? O fruto do morango, nós falávamos sobre isso ontem, é esse arquênio ou aquênio, que é um fruto do tipo seco, que são as bolinhas ali que a gente acha que são as sementinhas normalmente. Mas não são sementinhas, são frutos, ok? E a parte que é carnosa, avermelhada ali, que no meio esbranquiçada, o que ele é? Ele é o pseudofruto, tá? Ele é o pseudofruto. Então ele vem da onde? Do receptáculo floral, ok? Já quando a gente fala do caju, o fruto é aquilo que a gente chama de castanha. Mas que louco isso, professor. É que assim, existe o conhecimento, vamos lá, popular, vulgar, né, que a gente chama, que é o da população que não é científico, vamos dizer assim, que acha que isso aqui é uma castanha e beleza, gente, é chamada de castanha por nós no dia a dia. E essa parte, as pessoas imaginam que isso daqui é o fruto. Mas daí quando você vem para a biologia, a gente ensina as classificações, você vem e embaralha a cabeça e descobre que isso daqui, a parte carnosa do caju, o que que é? É o pseudofruto. Por quê? Aí tem a explicação biológica, né? Porque veio do pedúnculo e não do ovário, ok? E daí você tem um outro caso aqui, que é o abacaxi, que a gente já falou, que eu lembro que eu até mostrei foto para você, que o abacaxi é uma bromélia, né? Uma bromeliácea, mas não são todas que vão dar ele, tem a espécie específica, tá? Então nós vamos ter ali uma bromélia, aquela florzinha que a gente conhece de várias bromélias parecidas com a coroa do abacaxi, e daí nós vamos ter, a partir de uma inflorescência, lembra que eu mostrei para vocês? Uma inflorescência é um cacho de flores, e essa inflorescência vai dar origem a uma infrutescência. Uma infrutescência. Então, várias flores num cacho dão origem a várias estruturas que vão formar um fruto, que é o caso do abacaxi. Então, cada uma dessas pecinhas aqui que eu estou circulando, o olhinho do abacaxi lá, era uma flor na inflorescência. Quando isso acontece, o que que eu formo? Uma infrutescência, ok? Ô, E aquela professor, parte... Oi? esses dias eu fui no mercado, os abacaxi, quase todos eles, a maioria tava com mais que uma coroa em cima, sabe? Várias Aham, grudadas, que dá um abacaxi só. sim. O que que pode ter acontecido? As flores se juntaram, deu um... Tipo assim, ficaram gêmeas. Já viu banana grudada também? Já. Então, fica tão próximo que acaba, durante o seu desenvolvimento, se grudando, como se fossem os nossos gêmeos siameses, né, que às vezes nasce também, né? As pessoas, o feto tem gêmeos e eles ficam tão próximos que não se divide quando vai formar. Ah, não, agora vamos fazer uma recapitulação, né? Lembram lá quando a gente falou sobre mitose, meiose? Lá no primeiro Sim. ano, Sim. né? O O que único que conteúdo aconteceu? legal do primeiro ano. Isso, quando você tinha a formação do zigoto, a partir do espermatozoide do óvulo, se fosse formar um gêmeo, dois gêmeos idênticos, como é que acontecia? Esqueceram. Tá, Bem professor, agora você rapidinho. me complicou. Não, vê. Ó, você tinha lá, que louco, né? Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente sempre vai revendo os conteúdos? Olha aqui, ó. O espermatozoide Tem e que o óvulo. dois. N mais N fecunda
e forma uma célula 2N. Quem que é essa célula? É o zigoto. É o zigoto, ovo ou zigoto. Muito bem, é você. Né? Lá no útero da mãe. Beleza. O que vai acontecer na sequência aqui? Esse zigoto ele vai começar a ter um monte de mitoses e você era uma bolinha e você vai virar o Zé Bolinha, um monte de bolinhas. Essa é a estrutura, né? A multiplicação das células. Então, um monte de mitoses, certo? Todas essas células iguais, 2N. É isso que aconteceu lá dentro do útero da sua mãe. Você virou um monte de bolinhas, ok? Essas células são todas iguais ou diferentes? Diferente? Ó, é uma mitose. Mitose é uma cópia, lembra? Ah, é verdade. Então, são todos iguais, né? E se eu pegar uma faca agora, né? Eu venho aqui com uma faca e toro você no meio aqui, ó. Vai formar metade de você. Isso, então você vai ficar assim, ó. Vou dividir você assim. 2 amontoados de bolinhas, correto? Uhum. Muito bem. Esse daqui é igual àquele ali? Então eles são Gêmeos idênticos. iguais, tá? Então, quando eu vou formar um gêmeo, se esses caras não se separam completamente, ó, imagine que eles ficaram grudados. Vamos mudar a cor aqui. Eles ficaram grudados aqui, ó. Gêmeos siameses. Isso, são gêmeos siameses. Então, quando a gente fala ali nos frutos, vamos voltar para o fruto, né? Olha que louco, né? O que acontece? As flores são tão pertinho que elas vão ficar grudadinhas. Então, as células do pedúnculo floral, ou do receptáculo, ou do ovário, começam a se multiplicar para crescer, né? Porque senão não dá origem ao fruto. Então, são mitoses. Ok? Se elas estão todas juntas e grudadinhas, elas acabam crescendo juntas e formam, por exemplo, uma infrutescência igual está ali o abacaxi. Ok? Ou igual, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, galera? Sabem o que é? Ah, é uma amora? Isso, e esse daqui? Framboesa ou amora são muito parecidas, né? Até às vezes é difícil de identificar, né? Só nossa amora nativa aqui do Brasil que ela é diferentinha, né? Mais compridinha. Mas as amoras importadas e as framboesas são muito parecidas. Agora, o que aconteceu? Eu tinha ali no fundo, dá para ver bem ruinzinho, mas dá para ver. É um monte de florzinhas, ó. Um monte de florzinhas e vai formando os cachinhos, tá? E olha só, e o figo? E o figo? Que ficou com tudo para dentro aqui. Professora, eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca vi um figo pessoalmente. Nunca vi um figo pessoalmente? Não, então eu não vou explicar. Eu vou deixar vocês pesquisarem depois para vocês verem. É bem legal. Ele inverte as coisas. Não vou continuar explicando, só isso. Vamos lá. Olha aqui. Inverte? Inverte. Bem legal. Bem legal. Ele vai dar uma dobradinha. Entendi, Ele vai dar Então uma dobradinha. o fruto dele é a parte vermelha. Não. O fruto dele é a parte branca e o... Ah, não, buquê. Não sei, depois vocês pesquisam e me contam. Tá? Olha lá. A gente já falou sobre esse cara, né? Lembra? O que é um fruto paternocárpico? Sim. Isso. Então, o fruto paternocárpico é aquele que tem o ovário se desenvolvendo, mas não tem fecundação. Ou seja, aqui o que eu não encontro? Não tem o quê? Semente. Não tem semente, isso. Mas não tem semente. E o que não tem, então, que eu estou fazendo aqui, ó? Não foi fecundado? Isso. Se não foi fecundado, vai ter embrião? Não. Não. Então, adianta eu pegar uma banana dessa aqui e enfiar na terra para sair uma bananeira? Não. Não. O que eu faço, então? Lembra que a gente já discutiu?
Eu vou fazer uma técnica que a gente chama de estaquia, né? Vou pegar um pedaço do caule que está lá embaixo da terra e vou multiplicar ele igual a gente faz com cana-de-açúcar, igual a gente faz com mandioca, lembra? Que são as ramas. Sim ou não? Sim? Beleza. Então, cuidado, tá? Aqueles negocinhos pretos lá, vai lá discutir com o vô agora, né? Aqueles negocinhos pretos lá da banana são o quê? Óvulos não fecundados. Mas não é sobre isso que eu quero conversar. Olha aqui, ó. Eu peguei umas fotos aqui, ó, das bananas que são bananas ancestrais dessas comerciais que a gente usa. Aí você pode encontrar semente lá. Certo? E se você encontrar por um acaso semente, você vai descobrir, porque é muito duro. Tá? São pontos pretos bem maiores e extremamente duros. Ok? Então pode acontecer. Professor, e nesse caso, se plantar daí, nasce ou não? Se plantar a semente e ela estiver com seu embriãozinho inteiro lá dentro, sim. Tá? Então, Lá atrás, uma banana com semente. as bananas ancestrais tinham, já comentei isso com vocês. Então, elas tinham sementes. O que eu fui fazendo? O que a gente chama de melhoramento genético clássico. Eu pego as características que me interessam de um indivíduo e de outro e eu misturo eles. Ou seja, eu vou escolher os indivíduos que eu quero aquelas características, ok? Isso é melhoramento genético clássico. Vamos pensar no boi que a gente já falou. Um boi que suporta calor aqui no Brasil, porque aqui é quente, e eu cruzo com um boi, né, que é europeu, que dá a carne melhor. Eu tento juntar as duas características em um só. Ok? Isso é melhoramento genético clássico. Eu não estou mexendo no material genético. Oi? Qual boi que dá a carne melhor? Os gados, as raças que dão uma carne mais macia, tá? Mais macia, são a maioria deles são raças europeias. Ok? Por que isso? Porque eles têm uma maior concentração de gordura entre as fibras musculares. Pra suportar o calor. O fio, quer Oi? dizer, pra suportar o fio. Isso mesmo, tá? Tem aquela carne de Wagyu, né? Que é do Japão, acho que custa alto, cara. Muito caro. Quem já teve já teve o prazer de experimentar, é muito bom, cara. Mas é muito caro. Mas você tem, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos algumas variedades que a gente foi fazendo experimentos ao longo dos anos, igual a banana, por exemplo, que nós temos já misturas de bois rústicos que dão muito bem no Brasil, como o zebu e o Nelore, que é aquele branquinho, cinzinha que a gente tem a maioria no Brasil, com, por exemplo, o Angus, o Red Angus, o Charolais. E a gente vem há muito tempo tentando misturar eles, porque eles não suportam o calor do nosso país. Por isso a gente não consegue ter uma criação muito grande dessas raças. Agora, se você pegar a Argentina, acho que todos já ouviram ou agora vão ouvir. A carne argentina é muito famosa. Ela tem um valor muito grande, muito apreciada. Exatamente por quê? Por causa das raças que se criam lá. Eles não criam as mesmas raças que nós, eles criam as raças europeias, porque a Argentina, em boa parte dela, é bem mais frio do que aqui no Brasil. Então você consegue ter uma parte do país onde eu consigo ter as raças europeias. A carne é muito superior à nossa, mas nós estamos fazendo essas adaptações, essas melhorias genéticas, através de, principalmente, cruzamentos de melhorias clássicas, e a gente vem tendo a mistura, que é a mesma coisa que aconteceu com a banana, e isso há muito tempo. Foi fazendo mistura de uma com outra, para pegar a característica daqui com a característica dali, para eu chegar num fruto que tem um maior interesse. Pode ser, olha que legal, pode ser mais nutriente, pode ser mais amido, aí depende do que eu quero. Mais doce, menos doce. E daí nós temos um monte de variedades, algumas nativas e outras que foram conduzidas por nós, vamos dizer assim. Tá bom?
Beleza? Agora, eu quero voltar no seguinte. Eu quero voltar aqui, ó. Quando a gente fala de fruto paternocárpico, nós também, aí que vem o mais legal da botânica. Onde se aplica isso, né? Quando a gente fala em paternocarpia, é eu fazer o quê? Promover com que o fruto se desenvolva sem ter fecundação, certo? Então, não preciso de fecundação, ok? Sim ou não? Sim. Tá. Aí o que que acontece? Alguns frutos e alguns produtores fazem o quê? Utilizam hormônios. Lembra que eu falei para vocês que o que que acontece? Quando o óvulozinho recebe o núcleo espermático, vai ter uma mudança fisiológica de funcionamento no organismo, na planta. E ela vai começar a liberar hormônios. Lembram disso? E esses hormônios vão fazer o quê? Vão fazer o ovário se desenvolver. Então, se eu aplicar esses hormônios sem ter fecundação mesmo, o que que eu vou ter? Vamos tentar de novo, ó. Eu aplico o hormônio na minha planta. Tá? Ele floresceu, a planta floresceu, tudo. Eu aplico o hormônio nessa planta. O que que vai acontecer se o hormônio é responsável por desenvolver o fruto? Vai desenvolver mais rápido, Vai não vai? desenvolver o fruto. Vai desenvolver o fruto sem fecundação. O que que vai faltar lá no meio? Vai enganar. Vai enganar a fruta. E o que que vai faltar lá no meio? No meio. Você vê? A semente. Isso aí, a semente, galera. Então, hoje, claro, depende da espécie, responde melhor. Depende da espécie, não responde bem, tá? Mas uma das técnicas que é utilizada no cultivo de frutos é a utilização de hormônios. Às vezes Da eu uva aplico... lá? Isso, pode ser da uva, eles usam isso para maçã, eles usam isso para pera, para acelerar o processo. Então eu vou lá e aplico esse hormônio e o hormônio faz o meu fruto se desenvolver, mesmo sem polinização. Ok? Mas, isso é uma técnica, mas isso funciona para todas as plantas? Não. Algumas respondem bem, outras respondem mais ou menos, e outras praticamente nem respondem. É aí que é a importância das pesquisas. Isso tudo vai sendo testado e vai vendo se é viável ou não. Porque os hormônios... Em melancia também, né? Que tem aquela melancia pequenininha lá. Isso, também. E eu tenho que ver também um outro ponto muito importante. Se não é prejudicial e se não é muito caro, né, gente? Porque às vezes o hormônio é muito caro e não se justifica. Por exemplo, eu gasto R$100 em hormônio, mas eu recupero só no R$80 quando eu vendo a fruta. Não vale a pena usar hormônio. Então aí eu tenho que tornar as minhas técnicas de cultivo melhor, eu tenho que propiciar um ambiente mais equilibrado para que eu tenha os agentes polinizadores, e uma das coisas que tem interferido muito pesadamente é a utilização dos inseticidas. Isso vai matar o inseticida, alguns são seletivos, ou seja, mata só alguns insetos, mas nós temos inseticidas que matam tudo. Então mata os polinizadores também. Por isso existe todo aquele cuidado. Ah, eu tenho um cultivo de frutas e eu tenho soja. O inseticida que eu passo na soja acaba muitas vezes matando quem? Os meus polinizadores do meu pomar. Então eu tenho que entender essas coisas para que eu possa entender por que que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou aplicar um inseticida. Ontem de tarde mesmo, eu estava aqui do lado da minha casa, tem um meu vizinho, e ele tem um pomar ali, laranja, pêssego, coisa. E eu saí ali na grama com meu filho, e nós tivemos que voltar para dentro de casa, porque ele estava passando inseticida. E o inseticida
estava vindo tudo para nós. Lembrando que o inseticida ele é tóxico para nós. Por isso tem que usar equipamento de proteção. Então, o que estava acontecendo? Estava sendo aplicado no momento que tinha bastante vento. Isso vai levar o inseticida para outro lugar, o herbicida também, o fungicida. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisinhas. E isso você pode chegar lá no tio, no vô, mesmo que seja para brigar, e pode contar para eles. Eles já sabem quase tudo, mas vocês podem aprender alguma coisa e podem ajudar eles, e por isso a botânica também é importante. E daí agora nós vamos falar o seguinte, só vou falar o nome para vocês não ficarem perdidos aqui nos hormônios. Então nós vamos ter a auxina, a giberelina, o ácido abscísico, as cianinas e o etileno. E eu coloquei o etileno maior, porque normalmente o etileno é o cara mais bacana que a gente tem, e muito fácil para vocês fazerem um experimento em casa, para ver o etileno atuando, tá? Não vou contar para vocês, depois eu mando vocês montarem alguma coisa. Sacanagem, né? Mas é isso aí mesmo. Ó, eu não esqueci do coco, tá? Que vocês ficaram perguntando, faz tempo que está aqui no slide e a gente não chegou nele ainda, hoje chegamos. Eu lembro que vocês estavam questionando o coco, nós vamos ter ali, ó, o coco vai ter o seu embriãozinho ali, ó. Ali embaixo, no meio daquela polpa. O que que o coco é? Tá aqui a classificação dele, ó, galera, ó. É um fruto seco, simples. Ok? E pode ser classificado como uma drupa fibrosa. Tá? Só que o caso da drupa fibrosa não é uma semente verdadeira, nem uma noz. Tá? É só uma classificação que a gente criou para poder entender um pouquinho melhor. E ele vai ter lá, ó, normalmente, ó, normal, tá, gente? Ó, a parte externa, o epicarpo, ok? A parte que fica no meio, que é o 2, que é o mesocarpo, tá? O 3, que é o endocarpo, ó. Ok? Risquei em cima. O endocarpo, mas da casca ainda da semente. E eu vou ter o endosperma carnoso, 4, e o embriãozinho ali, ó, que fica aqui, ó, aqui embaixo. Ok? Beleza? Aí o que que vai acontecendo gradativamente? A água que está aqui, ó, ela vai sendo transformada em polpa. Tanto que quando você tem o fruto já seco, o coco seco, a parte do endosperma é muito mais espessa do que do coco verde. Fala. Quem falou comigo? Acho que ninguém. Não? Tô ficando louco. Quer dizer, deixa pra lá, gente. Não vamos sacanear. Ok? Vamos lá. Agora, semente, galera. Vamos só iniciar hoje, né? Muito bonita essa foto, por sinal. Eu gosto bastante dessas coisas. Então, olha lá. Quando a gente fala em semente... Professor, Oi? antes só de você começar, mas aí no caso do coco, como é que faz para plantar? O que seria a semente? Como é que faz para plantar o coco? Vai botar o coco? Vai botar o coco. Isso mesmo. Aham. E Nossa, daí tem o que que ser um vai buracão. acontecer? E o que vai acontecer? Aquela água e aquele endosperma vão nutrir aquele embriãozinho e o embriãozinho depois vai germinar. Tá? Entendi. Mas tem tipo cortar ele ou pode Tem que ir? ter, assim, pensa só, né? Antes da gente existir, precisava cortar? Antes do homem ir lá interferir, cortava ou não? Não. Acho que não. Não. Isso. Precisa? Não. Mas a gente cortar ajuda o sucesso de germinação. Ou seja, eu aumento as chances de eu ter uma nova planta. Então, nós fomos aprendendo isso, e isso a gente faz com muitas plantas. Tá? O milho, por exemplo.
os milhos antigos e rústicos, a gente tinha que escarificar a semente, dar uma quebradinha na semente para poder germinar. Senão, era muito difícil germinar. Então, eu tinha uma taxa de germinação muito baixa. Vamos lá, eu plantava 100 sementes, nascia só 50. Nossa. Isso é muito ruim. Fala. Não, eu ia falar que então, tipo, com o coco dá pra cortar ele numas 4 partes, assim? Não. Você só tira como se fosse a tampinha dele aqui, ó, para facilitar que o embriãozinho Só nasça. tem um embrião, né? Só tem um. Se você repartir ele no meio, você vai matar ele. O embriãozinho vai ressecar. Mas, Vai cara, morrer. eu ainda não entendi o que vai ser o embrião, então. O embrião é só esse dedinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Aí esse daqui, ó, pensa lá, o embrião o que que é? O embrião é um monte de célulazinha, certo? Uhum. A gente vai ver agora. E daí o que que vai acontecer? Esse monte de célulazinhas vai se tornar um monte de células cada vez maior, mais um monte. Então, 2 células viram 4, 8, 16, 32, vai multiplicando, mitoses. E isso vai dar origem à planta. Uhum. Certo? Certo, eu não tava enxergando. Eu achei que era alguma coisa que ficava, tipo, toda ali. Não, é só esse negocinho aqui, ó. Nossa, eu nunca reparei isso. Você vai lá e come, né? Você é uma predadora, né? Voraz, você não quer nem saber, a planta é viva. Você sabia que quando você come isso aqui, está comendo um ser vivo? Pois é pra deixar os vegetarianos loucos. Né? Você sabia disso? Quando você vai lá e arranca as folhas da alface, é a mesma coisa que eu arrancasse os seus braços. Mas é verdade. Mas é verdade. Vamos lá, gente. Qual é a origem da semente? De onde que ela veio? Do óvulo? Do óvulo, muito bem. Óvulo. Ok, Óvulo gente. Então, fecundado, né? isso. Então, o óvulo vai ser fecundado, lá, na verdade, a oosfera, e eu vou formar a semente. Então, a origem dele é essa, beleza? E a sua estrutura? O que que eu tenho na minha semente? Eu vou ter o que a gente chama de tegumento. O que que é o tegumento? É a parte do alimento do embrião? Não, quase. O que é tegumento seu, Tati? O que é o seu tegumento? Eu não sei. Não sei. É a pele. Tegumento é a nossa pele. Agora vamos voltar para a semente. O que é o tegumento da semente? Parte É a casca. É a casca da semente, tá? Então pega lá, pensa lá, um feijão. Igual tá ali o feijão, ó. Feijãozinho. Aquela pelezinha que tem ali é a casquinha, não é? Aquilo ali é o tegumento da semente. Beleza? Aí o que que eu vou ter dentro? O que a gente chama de a amêndoa. Ok? E o que que eu vou ter na amêndoa, para finalizar? Os nutrientes. o embrião. O que que eu vou ter dentro da amêndoa? Eu vou ter o embrião, muito bem. E os nutrientes ficam onde? No Como é que é o nome? Como? Endocarpo? Carpo é de quem? Ah, é. Droga. Quase, mas tá certo, gente. Olha lá. É endo porque tá dentro, né? É Endosperma? Sperma. Endossementes, isso! Muito bom, endossementes. Endosperma. Isso aí, tá, gente? Então aqui a gente fez uma pequena introdução de sementes, né? Falando da sua origem, então vem do óvulo, a sua estrutura, o tegumento, que fica do lado de fora, e a amêndoa, que é a parte de dentro. E na amêndoa, o que a gente encontra? Duas coisas, o embrião e o endosperma. O embrião é o cara que vai dar origem à nova planta e o endosperma é o material de
Reserva. Reserva. Material de reserva que você come, seu monstrinho. Galera, um abraço para vocês, tá? Depois eu vou postar as atividades referentes de ontem, de hoje também. Vou tentar fazer um negócio mais bacana para vocês aí, tá? Por exemplo, sementes. De onde vieram? Quando que a gente descobriu isso? Né? A gente já fez um negócio que quem fez lá e foi pesquisar de verdade, viu qual é o impacto das plantas na nossa sociedade. Isso é muito legal a gente pensar. Imagina que a gente não tivesse isso. Como é que seria? Dá para imaginar isso? Seria bem ruim. Seria bem interessante. Isso é muito interessante para a gente valorizar tudo que já foi descoberto há milhares de anos e tudo que a gente vem descobrindo e continua aperfeiçoando. Somos muitas pessoas e animais para serem alimentados no mundo, e um grande desafio que a gente tem é prover isto. Nós precisamos prover isto. Para prover, vamos precisar de muito equilíbrio ambiental e de muita produtividade. Beleza, gente? Um abraço Professor, para uma vocês. pergunta. Pode O que falar, que é pode aquela falar. semente verde ali? A qual? Esta Ah, ou esta? não, essa de cima é ervilha, não é? Essa de cima parece mais um feijão. Mas, Não, mas eu tô falando da de baixo, que ela é achatadinha. é uma lentilha. É Aqui, lentilha ó. verde. Tem uma lentilha marrom, tem lentilha verde. Nossa, eu não sabia. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, que eu tô marcando, vocês conseguem ver meu cursor, né? Uhum. Aqui, ó, que a gente tá, que eu tô rodando aqui, ó, pra vocês ficarem tontos, é um feijão. Feijão. Aqui é outro. É feijão carioca ali, não é? Eu acho que não é carioca, ele tá muito redondinho. Então, É. olha que legal. Existem vários tipos. Tem um mercado aqui em Dois Vizinhos que essa semana acho que eu não vou porque tá muito feio esse negócio da pandemia, né? Mas quando eu for lá, eu vou comprar 1, 2 sementes de cada. Eles têm uns 6, 7 tipos de feijões. Tá? Nossa. Aí eu vou mostrar para vocês. Isso é bem legal, cara, muito legal. Depois que eu mostrar para vocês, eu guardo um e planto um, e daí eu vou mostrar as plantas para vocês, que eu também não conheço as plantas, né? Tá bom. Tá bom, gente? Minha família é tudo chato, não come nem. Só come feijão preto, tentando convencer eles a comer o feijão carioca. Imagina se tivesse 7. É 7? Nossa, mas existe muito tipo. Tem gente que coleciona. Procurem para vocês verem. Tem umas sementes que são muito lindas. Coleção Tem umas de feijão. sementes rajadas, branco com preto, branco com vermelho. Muito legal. E tem gente que coleciona, né? A gente tem um nome, Espermoteca, chama-se a coleção de sementes. Que legal. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem e... O que eu